Sim, Bom senhora. dia, galera. Estamos começando mais um Sincap da comunidade Grupo Brasil e hoje a gente está implementando um novo formato para esse nosso espaço, né? A gente vinha comentando como ele estava se transformando num espaço de extensão do encontro da governança, né? E daí eu achei bem legal que a gente acabou trazendo na própria sexta-feira, na semana passada, a ideia de transformar o espaço em um espaço de estudo coletivo, né? Onde a gente possa se alinhar sobre os conceitos, práticas e os paradigmas que estão sendo, vamos dizer, que estão na fronteira ali do desenvolvimento de novas tecnologias, especialmente com blockchain, né, para desenvolvimento da coordenação comunitária e para dar mais resiliência e autonomia, interdependência para comunidades. Eu vamos fazer nossa rodada de check-in, para a gente não perder nosso flow. Eu chego bem animado com esse, no, esse nosso novo formato. Estou animado também que o Bruno está aqui, que foi uma conexão que a Paula fez através da região Web3 Brasil, e quero agradecer ela por todo o trabalho que ela vem fazendo. Quero dar as boas-vindas aí ao Bruno. E, bom, vamos começar com você, Bruno, para você também poder se apresentar, falar um pouquinho, brevemente, assim, de você, do seu trabalho, e daí, se você puder passar para alguém, pode ser qualquer pessoa a sua escolha, tá? A gente está simulando uma roda de conversa mesmo. Bacana, Cauê. Obrigado aí pela parceria, pelo acolhimento. Pessoal, bom dia. Eu sou o Bruno Alencar. Hoje eu sou o CEO da Amazônia Venture Builder, uma instituição que ajuda startups a desenvolver soluções tecnológicas de impacto positivo na Amazônia. Atuo também em prol de causas sociais, impactos em comunidades aqui na Amazônia, né, levando tecnologia. Esse é um pouco do trabalho que a gente faz aqui, né, preservando aí o Igarapé Água Branca, o último igarapé urbano limpo da Amazônia também, de Manaus, né, na verdade. Então, assim, são vários trabalhos segmentados aí em diversas áreas de atuação, em diversas comunidades, né? Até mostrei, a gente mostrou isso na reunião ontem, né, Paulo? A parte de desenvolvimento de soluções para comunidades, educação para comunidades indígenas, educação digital, né? Então, assim, a gente trabalha aqui em várias vertentes, gerando impacto positivo na Amazônia. Estou muito feliz em participar, né, e entrar nesse grupo aqui com vocês. Estou aprendendo aqui mais sobre a parte do Web3, né? É um cara que já está envolvido na tecnologia desde 2017, mais ou menos, ali. E agora estou tentando expandir aí para novos horizontes e a gente entrar nessa jornada junto e aprender e trocar ideias e trocar apoios e fazer projetos em conjunto. Estou aí para aprender e compartilhar com vocês, tá, gente? Vou passar aqui a palavra para Paula, né? Uma pessoa que me deu essa oportunidade e também me motiva muito, me inspira muito pela empolgação dela, tá, Paula? Valeu, Cauê, obrigado, pessoal. Que legal, Bruno, muito bem-vindo. E isso é só o começo, né? A gente está descobrindo tudo. E o meu check-in hoje é que eu estou muito curiosa, eu acho que é incrível a gente poder retomar essas práticas ancestrais, né, e trazer ela para o hoje. E eu fico muito animada de saber, né, a gente sempre comenta sobre isso, né, que a gente não está falando só sobre capital financeiro, e então ouvir um pouco sobre isso, né, sobre a grassroots economics vai ser muito bacana, então eu chego bem animada. E eu vou passar para o Gui. Obrigado, Paula. Também estou bem animado para experimentar com esse novo formato que a turma está propondo. Quero ver o conteúdo específico também, essa história específica do Grassroots Economics do Will. E, sobretudo, estou curioso, querendo saber dessas coisas. E passo pro... não estou vendo todo mundo. Pro Felipe.
Outra vez para Carol, se o Felipe não puder falar. Bom, vou puxar, depois eu passo para o Felipe. Eu chego animada para esse novo formato também, e cada vez que eu encontro vocês, eu fico feliz por ver cada vez mais rostinhos novos também. E vou passar agora para o Felipe. Ou pro... Não sei quem falta. Vini? O Vini falou no início, mas passo para o Vini. Opa, vamos lá, galera. Vamos cair dentro. Vamos botar em prática esse novo formato. E fica a sugestão da gente também dar uma olhadinha depois, tá? Nas propostas de transmissão também, né? Em YouTubes descentralizados, né? Que já existe aí várias infraestruturas aí fora ligadas a DePIN, né? A Decentralized Infrastructures, né? Que já estão rolando. Mas essa experiência já sozinha já é bem bacana, tá? Então, vamos lá, passo para o Felipe! Fala, galera, eu tô na rua, mas tô chegando em casa já para acompanhar. Tô bem animado também com essa possibilidade de poder estudar, né, e enfim, de trocar ideia, trocar informação com todos vocês. Vamos nessa. Eu passo. Tem mais alguém para passar? Opa, acho que não. Agora Ou acabou. sou. Não? Então, Isso aí, passo de para o volta. Cauê, né? Aí você conduz aí. Fechou. Valeu, Felipe. Vamos Bom, nessa. galera, vou dar início Valeu. aqui, então. Eles têm um material que é disponibilizado no link do vídeo, que daí depois eu quero dar uma olhada com vocês também. Mas vou iniciar aqui o vídeo. Eu coloquei legenda em português, e daí toda vez que tiver qualquer dúvida, qualquer questão que for que ficar de dúvida, né? Eu acho legal a gente mandar no chat, ou a gente levantar a mão, pedir para discutir. Eu queria discutir mais esse assunto, não ficou muito claro para mim. Fechou? Combinado? Então vou dar play aqui. Welcome to the Greenpill.network podcast. If you're just joining us, we are building a coordination, a network society of thousands of hackers, dreamers, and doers using crypto to bring positive-sum digital systems to the world. This podcast features the people who are doing it, and we publish a season of 5 to 10 episodes every couple months. This season is Lean Mean Capital Allocation Machines. Capital allocation is the process of deciding how to spend or invest resources. And with Web3, we can create new capital allocation mechanisms that were not possible before. We can achieve public goods funding, achieve protopia, achieve local community coordination. So how do we build crypto economic systems that precisely allocate capital at small and large scales? What are the coolest experiments? These are the themes of Greenpill Season 4, Lean Mean Capital Allocation Machines. And today I'm talking to Will Ruddock, who is a physicist turned economist and an optimist. He's the founder of Grassroots Economics and a Kenyan-based nonprofit foundation. Grassroots Economics envisions an interconnected world of cosmolocal economic ecosystems harvesting community prosperity, peace, and regeneration. To achieve this, Grassroots Economics has been running out a pilot of community asset vouchers in 2010 and began developing the Serafu network of vouchers in 2015. As of April 2023, they have helped over 100 communities across Kenya, South Africa, and Cameroon in issuing their own community asset vouchers, and have seen over 1 million person-to-person on-chain interactions since 2018. So Will is building capital allocation systems, and what I think is really interesting in talking about Will is how he brings not only a priori wisdom about how to build these capital allocation systems, what he calls commitment pooling, and how they are rooted in ancient wisdom. And I think he also brings this blockchain experience, bringing them on chain within the Celo ecosystem, but also just the empirical experience of rolling them out with these communities. He is on the ground with these communities, actually rolling them out side by side. And I think that there's not a lot of people in crypto that are really embedded into the communities that they're trying to serve. And man, what a legit episode. I think that you're really going to enjoy this episode with Will Ruddock. So let's get into it. Hey, Will, how you doing? I'm good, Kevin. Excited to talk
about grassroots economics. Can you tell us what is grassroots economics and what have you all been up to? Yeah, I mean the name came from, it was called Uchumi Mashinani originally, and it was like blades of grass are really weak by themselves. Together they're strong. And economics comes here from the word kaya, which is like the Greek oikos, which is the sort of a holonic phrase that involves like home, society, sacred forest, and all the resources. So it's just the idea of, how do you do resource coordination together as people? So that's where the name came from, and building a foundation around that was kind of the idea of, really grounding us in that concept. So most of the audience listens on audio, but people who are in video can see that you're actually embedding in the communities that you're serving. Can you tell us where you're recording this podcast from? I'm in a little village called Kiriba, just like 10 minutes south of a small town called Kilifi, which is like an hour north of Mombasa, which is on the coast of Kenya. Yeah. And I've lived around here for about 15 years now, and have a family here, and this is home now. Yeah. Yeah, I'd be curious to pull the thread on some of the work that you're doing with grassroots economics, and how studying these local communities and employing these activities has borne fruit. And I guess, which project should we start with? I would jump right into the commitment pooling work. I mean, that's kind of been the focus of the last few years. I came into this through community currencies, and that's kind of taken an interesting turn in the last few years as well. Yeah. Well, we just did an episode on community currencies and got a lot of positive feedback on that one. But yeah, let's pull the thread. What is commitment pooling, and how does it serve your mission? Yeah, so the idea is that people are able to express some form of commitment, and I mean, this comes from really ancient practices of oathing and community reputation systems, where people, like groups of neighbors, whole villages, would commit to days of work, different resources, in a reciprocal manner, for different seasons, different types of tasks. And so there was a very complex, non-monetary system that was based on shared commitment. And so if you imagine, like, instead of using the word currency, you just talk about value signaling, or signaling your intention and commitment, you would have a polycentric, non-monetary system that is based on mergers of commitment. So the idea of commitment pooling is just to say, what's the vessel, kind of like what's the yin that holds the yang of the intention of the commitments. And so we moved from talking about community currencies to really just working with communities to express their values and commitments and their offers to each other, putting those into a shape or a vessel that enabled flow between them. And that's just mirroring, or really what was biomimicking these super ancient practices. Like where I live in this village, it's called Mweria, and it's basically how people have been doing asset management for beyond what we have memory of. It's probably even pre-lingual, a lot of these traditions. I think that one of the emerging themes during this season of Green Pill, which, as I was telling you, we're recording before, is all about capital allocation. What are the ways in which we're going to allocate capital in the 21st century? One of the emerging themes that came out of my episode with Scott on local community currencies is taking very ancient practices, things that existed before the Industrial Revolution, and reviving them in the 21st century in a digitally native context. And so I think that there's a lot of wisdom in things that we've done for thousands, or in some cases hundreds of thousands of years, and bringing them back for the digital age. There's this idea of the Lindy effect in crypto, which is the longer something has existed, the longer it's likely to continue existing. And so I think it's really interesting that would you say you're reviving these practices, or just kind of continuing the lineage of practice in a new way? Both. I mean, it's sort of, like there was a tapestry at one time where these spans, like polycentrically, like connected pools, where you'd have shared commitments across different groups that would span clans, villages to clans to out to tribes, across all of Africa, all of China. I mean, basically all indigenous cultures had some version of this, and it's still there in some places, but it's like that fabric has been ripped apart, and really like predatory capitalism, wage slavery, all that stuff essentially was able to kind of rip that fabric apart, rip that social fabric. And these were the original agroforestry land management systems as well. They're like small weekly cycles. Like you'd have a 4-day week. You'd have 3 of those days where you're doing these rotational practices.
And you have these like much longer seasonal cycles, yearly cycles, and like 50-year cycles where you're rotating farming around, you know, to do agroforestry. And all of that really just got just eaten. Like almost like you can imagine a predator, a parasite going in and eating that social fabric. And so it's still there in like little pockets. And a lot of it even transitioned into stuff like tabletop banking, you know, or merry-go-rounds, like cash roundups, where they put in cash and they take turns pulling from that commons of cash. Except they lost the ability in a lot of cases to identify their own assets. The only asset that they can use today is other people's tokens or the national currency. And so you end up with a lot of, I mean, this is really common even in the crypto world, where people who make some token, they want you to use that token as your credit system or as your rotational system, and they don't enable people to really express their own assets and their own commitments with each other. It feels like a lot of your work is revisiting those local practices that have existed for thousands. In my notes, they're called wisdom practices. So maybe take us down that rabbit hole. I mean, there's a lot of like interesting framing around what these things were called and or what they are. And so you had early like anthropologists going in and calling, they would come to the coast of Kenya and say, oh, these people are just really nice and they're just helping each other. And they would call it like a gift economy, but they didn't actually study how it actually interconnected and worked. What were the rules of managing those commons? And these were non-tangible or intangible commons. So like all of like Eleanor Ostrom's rules apply. They're not physical commons, it's a commons of commitment. We even call them economic commons in some cases. So they're, you know, like the study of these things. If you look in academia, they're called rotational labor associations in some cases, but there's very little study of what, you know, pre-monetary resource coordination actually looked like. And yet these things were totally ubiquitous. You know, almost everywhere in the world had some versions of these. So I think we've really, I mean, even me for 10 years living in Kenya, I brought this idea of, oh, let's, you know, everyone make your own currency. Well, let's make local currencies. And I didn't look at these practices. Even locally, they had sort of been like, oh, this isn't important anymore. All we need is money. You know, there's an addiction process from sugar into and spices into money that was really the, you know, imperial monetary system. That was the technique of colonization. So that's kind of where we are today. And so, you know, building that, rebuilding that network, I think is something that, you know, we can do in blockchain in a very powerful way that we could not do with human brains, right? So if human brains were the, you know, like EVM, you've got a virtual environment that has memory, it's got authentication, and it's got an execution layer, right? So you have this ability in a village to say, yes, we have the memory ledger, we might have chiefs and elders, they might have, you know, in some cases tally sticks and things like that. And you have execution layer around agreements of contracts, and you have authentication around like which family are you from and everything like that. But that wouldn't translate, or very hard for it to translate fluidly and in real time across communities in larger and larger cases. So doing larger scale resource coordination was difficult at the time. And so the British and you know, the colonists were able to basically pick off those systems and basically be predators against them. And so that's kind of the idea, is like, can we use the systems we have today, like just, you know, distributed ledger systems, and really pull those things together in a way that they can really support each other across whole bioregions. Are you actually doing this stuff on chain, or is it more about reviving the cultural practices and interest, or is it both? It's both. I mean, I think the blockchain has added a layer. I mean, first of all, especially where places these have died, or in places where they're not really networked together, to have a system that enables that expression of value in a public way, right? These are my offers to the community, and that you can pool those and connect them together. There's really no systems like that right now. I mean, for the most part, they have died out in most of these areas. And so using, you know, a consensus layer, right, like blockchain, to say, I'm going to publicly say, okay, I can offer tomatoes, I can offer this labor, and then allowing communities to curate those, you know, into pools, into networks that enable reciprocal trade among those, I think is super powerful. And that those commons, which on blockchain is like an escrow account. You think of it like a liquidity pool on Uniswap. It can hold many assets within it, you know, any ERC20 token. So we've got vouchers that go in there. Those are expiring commitments against product.
denominated in national currency. So they're like stable coins, right? Stable coins backed by product, like a gift card, right? And then you have other digital assets, like we put even like a USDC into those pools as well, right? So you can actually seed those pools. So you create this commons where people who have utility within the community have access to that commons reciprocally, right? So they put in their vouchers to pull out whatever assets are in there up to some limit, so you don't get overexposed to one side. And so, yeah, it's all on chain. I mean, we've been on chain since 2018. We started on their original POA blockchain. We moved to XDAI, which turned to Gnosis. We built our own blockchain for about a year and a half called Kitabu. And then we've moved on to Celo, and we've become one of the top validators now on Celo. So that's been a huge transition for us. It's been awesome. Yeah, it's sort of interesting to hear all of the different ways that you've gained this experience, like being embedded in these communities locally, the block. Salve, galera. Quero fazer uma pausa aqui para eu saber como que vocês estão. Também para avisar que eu estou mandando no chat do meeting aqui, né? Alguns links e informações relacionados ao que eles estão falando. Então, eu mandei um link falando da Elinor Ostrom, né? Que ele citou aí. E eu também mandei um link falando das piscinas de comprometimento, né? Que ele também está falando, para quem quiser ir acompanhando também paralelo e tal. Se alguém tiver alguma pergunta, senão vou continuar aqui. Não é bem uma pergunta, é mais um comentário encorajando vocês a pesquisar o trabalho da Elinor Ostrom. Ela escreveu bastante sobre governança dos comuns. Isso é um tema super quente, não só no espaço do Web3, mas acho que realmente é algo, é uma lógica de organizar a economia, enquanto esse olhar que ele também começou na provocação dele, né, da gestão da casa. Então é um paradigma bastante interessante, que é muito subutilizado. A gente totalmente caiu num lugar de mercado e Estado e esvaziou essa lógica dos comuns. E o trabalho dela é muito legal. Ela tem um livro chamado Governing the Commons, ela ganhou um prêmio Nobel, que eu saiba, talvez seja a única mulher que ganhou um prêmio Nobel. Enfim, super encorajo vocês a darem uma olhada no trabalho dela também. Excelente. Gratidão pela contribuição. Aproveitando, deixa o que o Gui acabou de falar. O trabalho, pessoal, da Commons Stack é totalmente baseado em cima dos 8 princípios do commoning, né, da prática do commons, da prática do usufruto comum, da Ostrom, tá? E o Commons Stack que deu vida ao TEC, né? Ao Tokenomics Engineering Commons, né? Ao Token Engineering, né? Então, fica a dica para vocês verem como um dos primeiros movimentos no Web3 que veio a dar vida ao ReFi, que foi a galera do Commons Stack, junto com o Gitcoin, foi baseado em cima desses 8 princípios da Ostrom. E a Ostrom foi a única economista que ganhou um prêmio Nobel por isso, né? Assim, uma economista não ligada à economia clássica, uma economista social que ganhou o prêmio Nobel por isso. Só esse comentário. Legal. Eu sinto que a gente está realmente olhando para a origem das coisas, assim, isso me dá muita... eu me sinto contemplado, assim, acho que a gente está indo num caminho muito bom. E vou dar play aqui, se alguém tiver mais alguma coisa para falar, pode levantar a mão aí ou mandar no chat, tá? Sort of interesting to hear all of the different ways that you've gained this experience, like being embedded in these communities locally, the blockchain and mechanism design, and just studying the history and putting that all in a pot and stirring it. There's not a lot of people who are working on these things that I think are as deeply embedded in the wisdom traditions in the community as you are.
I don't think we know even right now. I'm sure there's more and more and more out there, and I hear people taking the tooling, like understanding the virtual environment of blockchain as this like cyber social infrastructure that you can do all kinds of stuff with. And I think, you know, we've been wrapped up in, oh, tokens, tokens. It's like wrapped up in yang, like everyone expressing value in some way, but very few people are that I hear are really like creating containers for it. And that's what was the beauty of the original Bancor, you know, liquidity pools and Uniswap, which that those are essentially like more like yin instruments, right? They hold value and enable flow between things, right? And DAOs are the same, right? Ideally, they create space for flow and agreement rather than just always expressing the next token and the next token. So I'm enjoying that process of really pulling apart. Like whenever I hear someone say currency or money, I'm like, well, are you talking about the value expression, or are you talking about the container that gives those relative value and meaning, right? So people talk about credit all the time. Well, it's like you can't have credit or debt without a system that enables that to happen. So I think that's what I see in traditional instruments, is that there's a lot more focus on the container. There's no currency, there's a currency kind of space that enables flow, right? And I think, you know, like Uniswap is a beautiful system, but it forces people into a specific relative value system using bonding curves, the same with the original Bancor. And I think that there's a lot of other ways we can do pricing, you know, relative value. And I see communities do that all the time. So, you know, what we've built in terms of the commitment pooling protocol is kind of a lower level protocol to Uniswap. You could use a bonding curve if you want to, but you're not forced into it. You could use all kinds of instruments to do pricing rather than just purely that. So I really like, you know, it's a very simple protocol. You don't have pool tokens automatically, so you don't have these, which can be considered securities by the SEC. So, you know, you have an instrument that is, I think, much more axiomatic than what we have in our typical DEXs, you know, decentralized exchanges. Let's keep going down the rabbit hole. Tell me more about commitment pooling. I'd love to hear about the core elements, why you think they're important. So why are you excited about commitment pooling? So in a village, imagine this. I mean, I always go back to that case because that's where I am here. There, you have a bunch of people that have some expression of value, right? They've expressed that they're willing to do this amount of work for each other. They want some form of reciprocity when doing so, right? So they're putting these assets, their commitments into this commons, right? This cyber social commons, right? This memory system. And then they're saying, I need to draw upon that commons of assets. So what they're doing is they're pushing in more of their commitments. They're pulling out the commitments of others and saying, hey, everybody, I have your commitments. I need you to come to my place and work on my farm. I need your, whatever you've promised. I need your tomatoes. I need your haircuts. I need your, tutoring and training. I need you to work on my farm. So they have those people come and do the work. You pay them back. Really, they're settling their debts. They're settling their commitments. Really, that's even the term finance comes from that. You're reaching finality and settlement, right? Fine in Italian. The end of, you know, credit and debt coming back together into finality, and you're building assets. And you've left your commitments in the pool, and then other people are going to draw on those. And generally, they'd be like doing turn systems, but it can be asynchronous as well. And so that system, what does it involve? It involves curation. Like with any commons, you have to define it. Who has access to that commons? Which assets are in there? So super important, right? So curation is a big. There's a limitation where you say how much of those assets go into the commons, right? So you don't have overexposure to one particular asset, right? So if I say, you know, the Owoki voucher, billions can go in, and yet everyone else is thousands, then you'll end up with a system that has tons of Awokis, which could be cool, but that could be too much for the community. And then you have a relative value system, and we use something that's called a price vector, which is basically, you know, imagine that each token or each voucher that's allowed into this pool has a relative price relative to everyone else, right? So it's a single number per voucher. So you end up with that acting as kind of like an intrinsic unit of account. And you can adjust that. You could adjust it on a bonding curve if you want. You could adjust it manually. So it's up to the curators or the stewards of that pool to manage that. So you can get into all kinds of governance issues around that.
And then you have an exchange system, right? So you could have fees on way, like how does this relate to that in terms of exchange? And so those are sort of the four elements. And so we've built the contract to have four interfaces, so you can implement those four elements in whatever way you choose, right? And as long as you do it within the protocol, they'll all be able to connect to each other. So each pool, right, just like in Uniswap, the Uniswap pools, you can have routes through them. It's all really interesting, and it feels like you're sort of like really defining the design space in a really great a priori way. I'm curious to switch to empirical. Can you tell us who's using this and how are they using it? What have you learned by putting it in practice? Okay, so for years and years we've been working with community groups, and what we do is we first of all do what's called this visionary approach to community action planning. And so like the first steps is like a lot of asset mapping, coming up with common visions, you know, for families and for groups, like what are they building, what are they trying to do with their farms and all that stuff. And then we do usually take like a rubber band. You say, what's the tension between those two things? Like, here's where you are, here's where you want to go. How do we release that tension? And then we come up with, you know, like smart action steps. And then we say, well, okay, you've got these assets, you've got this vision. How do you coordinate those assets as groups to reach that vision, right? How would you coordinate your research, which is essentially economics? How do you do economics? And then the question is usually, well, how did your ancestors do it? You know, how would you have done it without you know, enough national currency to begin with and whatnot? And that's where these instruments now start coming into play. We say, okay, great, there was a system, it operated with these basic principles. We kind of agree on what those kind of like core principles are, which kind of we reinvent kind of commitment pooling with the communities in that way. Like what do we need to make that work? How would your ancestors have made that work? And we say, okay, great, you know, here's a set of digital tools to make that transparent and to connect across regions to do so, right? So we introduce those tools in that process of going from your current reality to your vision. Here are some tools to go along that step. So that's what we do in community groups. We also do that with like business networks as well. I mean, if you're starting with a group that already has some trust with each other, it works much, much faster. And so with a community group that is already somehow together, generally they're making one single voucher for the entire like cooperative, right? And they're trading that single voucher, they're spreading it out between them, they're exchanging it with each other, right? So you end up with these little loops. If you go to like viz.sarafu.network, you'll see these little clusters. And then those clusters are now part of bigger and bigger networks, right? So that's one voucher, one expression of value actually is backed by many goods and services of each group, right? So you have a bunch of, you know, so you have a bunch of utility behind one voucher. It's a promise, you know, it's Kenyan shilling denominated. So there's still like stable coins backed by utilities. And then you have another one in the neighboring community. And sometimes communities have multiple of these. And you have people in several groups often as well. And then you end up with that pooling going on. And so if you look at our website right now, we have very simple Sarafu.network has a pool section. You can see a few pools there. And essentially that pool is full of a certain amount of each voucher. They're able to exchange against each other. And people can also put in dollars into those pools as well. So someone can go in and say, you know, I mean, to be very real, we're still in a you know, total addiction to national currency. There's no, you know, like, we're not dealing with isolate. I mean, we're working with refugee camps, we're working a lot of rural places, but it's still, you know, like the lifeblood of the communities. I mean, sugar the same way. Like 40% of people's income is spent on sugar, right? With huge amounts of diabetes. This is all the way back to, you know, the early Arab traders and Portuguese coming here. Huge addiction to it. And so the idea of bringing in and seeding those pools with national currency has been really, you know, with other tokens, other assets, has been a way to bring their tokens into the pool to begin those cycles, right? And so like bringing them back together without expecting them to do it on their own, right? This sort of, and self-seeding is possible, and we have groups that do that, self-seeding. But it's if you bring in some seed that it's like a catalyst to start. So that's my, you know, like
capital allocation. That's what we're doing with our block rewards from the blockchain. That's what we're trying to get. If you're a donor or a liquidity investor, basically it's like, how do you create a garden? So if you imagine like that, you can create a pool that's your portfolio of assets. And your goal is not just to invest into those utilities, but to actually enable them to exchange with each other, right? Then you're getting into liquidity provision. You're a different type of an investor at that point. But I think that's a beautiful process, and it really mirrors what we do in syntropic agroforestry, permaculture. You're bringing all these synergistic life forms together, through mycorrhizal fungi connections, right? You want them to be in communication with each other. You're not investing in individual assets and isolating them. You're actually trying to build ecosystems. And I think that's the systems that those were the pre-monetary systems that we used to live among. And so we just need to rebuild that fabric. We've had, 200 years of parasites pulling it apart. And that's the change we want to see is, rebuild that social infrastructure. I just want to take a moment to direct the listener to viz.serafu network. So if you're listening on your phone, click on the show notes and click on viz.serafu network. And I've got Ô, galera, tava falando no mudo aqui, perdão. Desculpa, galera. Eu tava falando que eu deixei uns links aqui no chat, que é da uniswap.org e da Bancor Network, que ele cita no vídeo. E daí eu acho que quem quiser saber mais tem como dar uma fuçada. Eu também mandei o link da sarafu.network, que ele cita aí. Tem que ter carteira, acho que para dar uma olhada melhor assim no site. Mas eu também mandei um outro link explicando como funcionam esse esquema dos vouchers, né? Ele está explicando melhor nesse How It Works. E tem um dashboard que eu mandei também, que ele mostra as piscinas e os vouchers, os diferentes vouchers criados. Aí aqui, nesse último link que eu mandei, é o viz.sarafu.network, que o OOC está recomendando a gente a dar uma olhada, né? Eu vou mostrar esse link depois, mas quem quiser dar uma fuçada já pode clicar aqui para ver. É mais ou menos uma representação visual dos clusters dessa rede. Então, para quem quiser já ir fuçando, assim, fica à vontade. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário que gostaria de fazer? Vini, talvez tenha alguma coisa. Eu acho que seria legal se você conseguisse trazer um pouco da piscina comum de recursos compartilhados, pensando que a gente está já com essa ideia das piscinas de comprometimento, né, fresquinha na mente. Queria falar um pouco disso, se você achar que vale. Senão também a gente pode seguir e deixar isso para um momento mais adequado, onde vai ter mais tempo e tudo. Então, querido, como eu vou ter que sair daqui a pouquinho, como você sabe, vamos fazer o seguinte, né? Eu acho melhor terminar de vocês verem, né, esse bate-papo aí com o Kevin. Está bastante rico mesmo, tem muita referência, muita coisa para metabolizar, né? Para dar uma decantada. É legal vocês entenderem qual é a dinâmica de piscina essa, afinal de contas, que os quenianos praticam.
E qual é a inovação, digamos assim, né, que a Grassroots Economics, através de Rudney, que está levando para esse tipo de cultura, no resgate desse tipo de cultura, né, que eu acho que isso é importante, porque a dinâmica da piscina comum do Rerê, ela é muito diferente dessa dinâmica de piscina comum dos quenianos, entendeu? Ela tem várias... Para começar, que o tipo de dinâmica que a piscina comum do Rerê está propondo, que é baseado, olha só, né, mais uma vez, né, na cultura aborígene da Austrália, mais um povo originário aí, não é baseado em comprometimento, não entende que os recursos que estão sendo colocados são capital alocado, é todo um outro critério, né? E é baseado numa dinâmica de mútuo acesso, né? Disponibilizações e mútuo acesso, quer dizer, então não tem uma dinâmica de transação propriamente ou de troca, né? É por isso que eu prefiro não entrar agora nessa questão, sabe, Cauê? Porque eu acho que é preferível primeiro as pessoas entenderem o que é essa dinâmica, né, que a Grassroots Economics está tocando lá com várias comunidades na Quênia. A gente vai ter oportunidade em julho de literalmente sentar com o Rudnick, né? Então, primeira pergunta que você fez, só para deixar registrado aqui no chat, para a gente talvez buscar responder ela. Você perguntou qual é a inovação, a segunda pergunta que você deixou foi qual é a inovação que a Grassroots Economics está levando para as comunidades do Quênia, a gente tentar identificar isso. E a primeira pergunta qual foi? Qual o mecanismo da piscina? Sobre o que é essa piscina? O mecanismo que está sendo usado ali e que tem potencial, está com potencial de ser exponencializado com a stablecoin que eles estão para lançar, acho que vão lançar agora em julho, eles estão para lançar, estão em testes ainda, é de exponencializar esse tipo de dinâmica comunitária, né, de piscina de comprometimento, né, num país que já tem essa cultura ancestralmente, embora ele próprio, né, vocês devem ter ouvido aí, ele diz que, mais uma vez, né, o tipo de experiência que eles estão fazendo de resgate junto com essas famílias de diferentes comunidades pelo Quênia, em termos absolutos, não tem peso, né, digamos, no PIB do Quênia, né, mas em termos relativos tem um significado, um significante altíssimo, né, tipo assim, porque ele pode representar, através desse tipo de stablecoin, realmente uma alternativa para um tipo de economia muito mais inclusiva, vai por diante. Correto? É uma conversa entre uma dinâmica de você disponibilizar produtos e serviços e mão de obra, enfim, né, para essas piscinas, e não necessariamente você ali, sabe, no acesso a isso, você monetarizar, mas ao mesmo tempo você tem uma representação econômica através da Celo junto com onde esses assets, vamos botar assim, né, na linguagem, né, de uma liquidity pool, de uma piscina de liquidez, eles são colateral, eles que são a base, né, que sustenta digamos assim, que sustenta a stablecoin, né, que eles querem lançar, e não o yield que essa stablecoin possa obter numa Uniswap da vida, numa liquidity pool, vai por diante. Essa é uma diferença, né? Mas ele fala a questão cultural, que é mais uma vez, né, que é o grande desafio, né, de levar isso para mais famílias, né? Esse trabalho tem sido, segundo ele próprio, muito P2P, muito peer-to-peer, muito de visitar presencialmente, fisicamente, estar com essas diversas comunidades e vai por diante. É isso, basicamente. Então, só estou falando isso porque eu acho melhor mergulhar mais. Você passou um material bom aí para o pessoal dar uma olhada. Eu deixei uma outra pergunta aqui. Qual o mecanismo dessa piscina está de fato sendo resgatada? Que é um pouco disso. Isso aí vai de acordo com as demandas das pessoas. Tipo assim, primeira coisa que é importante, ele disse que o desafio para poder escalar essa proposta, né, é a questão da confiança. Entendeu? Confiança. Ou seja, nas comunidades que as pessoas vivem ali localmente, territorialmente, no dia a dia, é mais fácil fazer esse trabalho, né? Naquelas pessoas que estão distantes daquela comunidade, né,
o grau de confiança diminui. É por isso que eles pensaram na stablecoin, entendeu? De transferir parte dessa confiança para o trustless, né, do blockchain. Né? Porque é uma tecnologia que é tudo transparente, você não está, né, confiando no outro humano, você está confiando na tecnologia criptografada, enfim, vai deixar tudo transparente, e isso facilitaria gerar essa rede, né, essa rede mais ampliada. Ele entende que esse experimento de 100 famílias é um tira-gosto do tira-gosto do tira-gosto, entendeu? É tipo assim, para começar, e muito boa parte dessas famílias são pessoas que ele próprio foi conhecendo ao longo de 15 anos lá no Quênia, né? Então, é isso, mas, pô, é um experimento super valioso, super valioso. Nem o que dizer. A última coisa que eu quero dizer é o seguinte, é que tem uma diferença muito grande do que os ancestrais quenianos faziam, né? Nessa dinâmica de gerar pool, né, piscinas de recursos, comprometimento de recursos, todo tipo de recurso, mão de obra, produto, etc., para que os aborígenes australianos estão fazendo, que é onde vem a inspiração, né, para a dinâmica da piscina comum de recursos compartilhados do RE. São dinâmicas distintas, bem distintas, mas todas elas são não monetárias, né? Não são baseadas numa só forma de capital, basicamente. É isso, queridos. Excelente, Vini. Acho que super conveniente, assim, você está trazendo essa perspectiva, sem querer tocar no assunto das piscinas, você já tocou, acho que é por isso até que eu fiz essa provocação, para conseguir esclarecer tanto as semelhanças e, nesse caso, né, principalmente as diferenças. Mas eu acho que a gente já começar a pensar em expandindo, né, saindo um pouco do financeiro e já começar a pensar, por exemplo, uma piscina de compromissos, né, e como tudo isso funciona, eu acho que isso já é um ótimo exercício para a gente expandir nossa compreensão. Lógico que vai precisar de um tempo para a gente metabolizar tudo, digerir tudo, mas acho que estamos no caminho, galera. Vamos seguir aqui, então. Se mais alguém tiver alguma coisa para falar, fica à vontade. Eu só vou precisar sair, que eu tenho que, você sabe, fazer o host lá do RWE, né? De qualquer maneira, gente, vale muito a pena mergulhar. O Udney que vai estar próximo da gente através do RE, né? E, evidentemente, por tabela com a própria Greenpeace Brasil. Então, é isso. Ele está muito curioso para saber da cultura brasileira mesmo. Está querendo entender. Ele entendeu, mas não entendeu. Olha que interessante. Ele entendeu, mas não entendeu o RE. Isso que eu achei muito interessante. Entendeu, mas não entendeu. Ele pegou o ar, né? O cheiro. Né? Ele quer entender isso melhor, mas ele está achando fascinante que exista alguma coisa. A palavra dele está tão sofisticada como o RE existindo e, ao mesmo tempo, tão primitiva. É assim que ele falou, né? Tão sofisticada e, ao mesmo tempo, primitiva, ancestral, né? Tipo assim, baseado numa prática ancestral, mas extremamente sofisticada em termos de percepção do que é riqueza, geração de valor, etc. Ele está feliz que isso esteja tendo uma ligação, né, com a Web3, né? Esteja querendo gerar gerar um imprint cybercultural na Web3 dessa forma. Que ele também ambiciona também. E que está começando a acontecer, na realidade. Então é isso, gente. Vou ter que ir. Forte abraço para todo mundo aí. Muito bom. Vamos continuar mergulhando aí. Valeu, gente. Um abraço. Valeu, Vini. Abração. Bom, a gente pode ficar com essas perguntas aí para a gente trabalhar enquanto a gente assiste, né? E se ninguém mais se mais alguém tiver alguma coisa para falar, fica à vontade. Senão eu vou continuar aqui. I've got it up on my screen, and I just want to say that it's really incredible to me to see the visualization of these commitment pools and to be able to see how they cluster together and not only see the relationships between the people in the pool, but actually be able to click out and see them on chain is really incredible. The data set that you've come up with here, and I think
it speaks to the depth of your work, the fact that there is so much on-chain activity and it can be visualized in this way. I would be sharing my screen if Zencastr had the ability to do that, but it's really a rich data set of experiments that you've created here. And these commitment pools look like they're rich with activity. I can click through celloscan.io links and see the transactions that are occurring. And yeah, I just want to make sure the listener can see viz.serafu.network. I mean, and if you think, imagine if you could visualize the network of Uniswap. I haven't seen a website doing that, but it wouldn't look terribly different. It probably would have less clusters. There'd be a lot more centralization through ETH or something, or a CUSD or USDC or something like that. But like, if we can imagine that what we're doing with decentralized exchanges is actually connecting, expressions of value together, right? It's a really beautiful thing. And so what are those commitments? What are those expressions of value on chain that we're actually dealing with? And, I mean, to get away from the last, 15 years of sort of shit tokens and all this kind of stuff that don't have real promise to them, right? So that's what I look for in a token, or I say, what's the promise? Is it promising? Is the US dollar promising? What is that promise? And if you look at the colonial script, it was a promise to not be beaten and put into a labor camp. That was the promise of, and it's still kind of the promise of the US dollar, to some degree. And so that's what I like about really tapping into, that's why we use the term, instead of liquidity pooling or liquidity pools, which really says that the purpose is just purely liquidity, is to really tap into intention. What form of intention is it? Is there a commitment there? Tell me about the Grassroots Economics Field Guide. It looks like that's a resource that you've got right here in the notes. What is the field guide, and who is it designed for? I mean, that was originally designed with we've been working with the Red Cross for about 6 years now. We've been in refugee camps. The refugee camps are doing amazing. They have, people from, Ethiopia, South Sudan, Uganda, all coming together, and they all have different names for the same tradition. This commitment and pooling is what we've been calling it. So that's really cool. The Somalians call it Goob, G-O-O-B. And so with Red Cross, we've been trying to create field guides. So most of our work nowadays is not to do the implementation ourselves. We have our groups. We're not trying to scale that. We're trying to teach other organizations to just use the protocols, just do it, And so that's most of our work. And so, for them, they've got Red Cross volunteers and field officers. So this is a way for them to do like TOTs, trainers of trainers. So go out, that thing is way too long, that field guide. So we have like a bunch of like one pagers that you laminate. And so they've got these kind of like steps. And so they're going out there. We call them grassroots economists. So they're going out there. They're teaching groups how to express their value, create a token, create an ERC20 token. So we have a little website to do that. You can go to Serafu.network and make a voucher. People are doing that around the world already. We've got almost every continent now. And then they're putting those into pools together. What they're doing as well is that those field officers, those guys going out, these grassroots economists are getting paid in those vouchers. And so that's really important for sort of virality, right? Nobody can pay for that work necessarily, but if the community can pay for it, then you've got something really cool, right? And that's how a lot of scaling approaches had started in the humanitarian space, where if you can get the community to pay for that service, of course they can't necessarily pay for it because they don't have any money. Well, what do they have? Well, they have all kinds of shit. They've got tons of assets. They're really abundant, actually, right? But they don't have financial assets that, US dollar assets. They don't have national currency, but they do have other stuff. And so if they can make promises for their tomatoes and whatnot and pay for that work in those, that's what that field guide is kind of getting to, is just saying, well, you could go out there. This could be a profession for you, maybe not full-time, or maybe it can, depending on how many groups you have. So they're paying you in those vouchers. You can use them back in the communities for goods and services, daycare, all this kind of stuff. And you can pool them into networks that enable them to trade across. So you can build a garden, right? That's what we're trying to get done on the community level. And we're also trying to do that on the, family foundation level as well, right? Build gardens. It's a difference between like working with communities to see that they can self-see that they are abundant. They can put their own capital into these, right? And as well as working with donors and all those kinds of folks to say, well, you guys can do the same. You could be divesting from your dollars, building these types of networks.
So for the listeners that want to check out the Grassroots Economic Field Guide, there's a link in the show notes. Lots of good links in the show notes. So open up your podcast player and check that out. I think that we're getting towards the bottom of the hour, so maybe I'll move into my final questions. If you're maximally successful, what does the world look like in 10 years? So take us forward to 2033, and are there commitment pools all across the world? What does the world look like? It's completely normal for people to express value in an ERC20 token, for one, right? So that if you're doing an employment contract, whatever it is, you're expressing your value just the same way like a bus company makes bus tickets or a gym makes subscriptions. Those can all be tokenized, right? Those are simple value expressions. That's for one, that just becomes normal. And I think there's a low hanging fruit there because businesses have loyalty points. It's the same instrument. Airtime, airtime of telecoms, right? It's the same legal instrument. These are all just totally legal, normal instruments. So if we can normalize that, beautiful, right? Get, coupons, business, all kinds of those contracts. They're really, called credit obligations, IOUs and whatnot. So that's one thing to normalize. The other is do that in a formalization that can be pooled, right? So that those things, if they are expressed in a certain way on chain, they enable this form of pooling, right? And then you get curators, right? That, just like you have Spotify curators and whatnot, like you incentivize that so that there's a reason for me to say, oh, here's all my utilities out there that I need. Here's all my assets. Let's put those into curations, right? Which create commons and create flow among those. And then those all connect to each other. So yes, like a polycentric network across the world of those. And I think, Uniswap is an example of that. I think it's sort of limited because of the way they do value systems within it. And so I think we can attract a lot more people when we get rid of the forced bonding curves, and we allow multiple assets into pools, right? It makes total financial sense to do this stuff. And so I think that to me is the approach. Also starting with national currency in those pools as seeding, like that's a no-brainer, right? If I want to make a vending machine where I sell my vouchers for dollars, that's a very simple little pool with fixed exchange rates. It's so simple, right? I don't need a fluctuating bonding curve for that. It doesn't help me at all, right? And so that spread out across the world enables flow to happen because those all can route, through each other. And they can route locally. They can, routing algorithms. We need a lot of Web3 kind of routing protocols around that stuff, right? So you have all kinds of, route finders. So if I go to you, Awoki, and I type in your address, I know you want Awoki tokens or whatever it is that you're asking for. I can automatically find a route from whatever assets I have to you without having to click any buttons, right? Like those kinds of, front-end user experiences are super needed for all this stuff. That's a big challenge for us, because we're coming from USSD and SMS based interfaces to blockchain. That's what we've been doing since 2015. So yeah, I mean and that type of pluralistic polycentric system, to me it has the ability to form kind of essentially a massive neural network, right? Like we can actually express ourselves and express value in that way and not go through these centralized, colonized systems. So we can bypass the US dollar, for instance. We can bypass national currencies and create these hyper local systems, but still choose if there's utility in those systems, fine. Let's still go through them, and it's a good place to start. So yeah, I can imagine that happening. I think it's to me, it's very tangible. It totally makes sense. And I think that we just haven't gotten into, in the crypto space, we haven't really gotten into working with a bakery. And in the, if you go to like Deli Dollars back in Berkshire, Massachusetts, they started before Berkshires. Their original community currencies were just that. They were just vouchers, right? Or gift cards for stuff at the bakery, right? You'd buy them, which is really just a production loan or a production financing system, right? So the bakery gets money, you've got the vouchers, the bakery can put a new roof on their house, you've got promises for, really, really simple, basic stuff. Enabling that all to connect and flow on chain, right? To me is just a simple path forward. And yeah. Well, it all seems very exciting. I feel like
I'm rediscovering a lot of these concepts through learning them through you, and then also with the episode with Scott that we did on community currencies. Mm-hmm. Well, last question before we wrap, and that's: is there anything that I didn't ask that you want to say? Your work on Gitcoin and capital allocation, I think, is really beautiful, and I think that there's a lot of synergy with this stuff. I mean, like Kickstarter and whatnot, in terms of like building ecosystems out. And I guess, incentivizing that space, that curation space around this, so that, like capital can go into seeding those networks. It's sort of, to me, that's sort of like a next stage, right? Like, instead of just donating to some projects, like, no, let's actually create an ecosystem there. Mm-hmm. And I think that we're, the tooling's not quite there in terms of UXs and all the governance systems around that and yada yada. And so I think, to me, that's a direction I'd like to see, a lot of the on-chain, capital allocation systems kind of like moving towards. Yeah, it feels like there's some of us that are building a bridge between the old world and the new world, and then there's people who are firmly rooted in the new world and trying to figure out how to get more people across the bridge, but also iterating and refining on the new world. So one thing I really like about the Green Pill community and also the RefiDAO community and just all of the regens out there is that we're kind of building these things together. It's a networked organism that we're bringing forth, and everyone's playing their own complementary part in a way. Yeah, it's really beautiful. I thanks for bringing that out. Yeah, trying to do my small part. I feel like I'm a mile wide and an inch deep, and it's folks like you who have been embedded in this stuff for 15 years. It's really a privilege to have access to you, and part of the reason I do the podcast is to give the access that I have out to the broader community. Yeah. Well, I think Boulder, Colorado is ripe for this kind of stuff. I mean, it's got to be packaged in a way that people can not have to deal with private keys and public keys so much and all that kind of stuff, but like it's a beautiful community that's full of just like the therapist community in Boulder alone, they all work with each other. They're all in some sort of credit system in some ways, you know what I mean? Like, there's tons of that. It's a beautiful community. I used to live there, and I just, for the benefit of the audience, I'm in Boulder, Colorado, and there's a lot of people playing with different progressive ways of organizing, and we embracing all the contradictions there. But when we get to a place where there's an operating system or a manual that works where you are now, and also in Boulder, Colorado, and also in New York City, when we can configure these things to roll them out in different places, I think then that's really when we can realize this vision of crypto regenerating the world, or peer-to-peer networks regenerating the world. Yeah, man. Well, that's a great place to end it. I will shill real quick the links in the show notes: Grassroots Economics Foundation, Serafu Network, Commitment Pooling, and the Grassroots Economic Field Guide. You can access all of those links in the show notes. So as you're finishing up the episode, listener, please check out the links in the show notes. And then, Will, I'll give you the final word. Anything else to say before we wrap? No, just, envision yourself as a gardener. You're pulling together, knitting together networks, and I think that we're always doing that when we're a good part of a community. It's just a natural thing, and I think that's what we're really trying to just bring out, is this sort of, how do you create living systems? And you're already part of this. We all are, right? And so it's just like pulling those into a form of formalization that you can see them and really cultivate that space. Beautiful place to end. Thank you, Will. Thank you. You just heard from Will Ruddock. I am excited about Grassroots Economics because of all of the amazing ancient wisdom that they are bringing on chain, and all of the people that they are helping. Thanks again for listening to the greenpill.network podcast. Again, we are featuring the people who are building a coordination in a network society of thousands of hackers, dreamers, and doers using crypto to bring positive sum systems to the world, like Grassroots Economics, like all of the people that they are helping, like the Celo ecosystem. If you value our work, you can collect this episode. Bom, acho que já foi o suficiente, assim. Bom, esse foi um dos episódios que eu mais gostei, assim, de assistir. Muita informação mesmo. A descrição ali estava cheia de links super ricos. Então, muitos rastros. Revisitei esse episódio várias vezes. E eu acho que para a gente começar a nossa sessão de estudo, foi uma ótima escolha, assim, agora que a gente assistiu junto e a gente conseguiu passar por tantos assuntos super relevantes, sabe? E que tem que poderiam ter todo um espaço por si só, né? A gente já sabe até
vamos explorar algum caminho desses que se abriram hoje, né? Entrar em algum desses portais, fazer um sobre a própria Eleanor, ou mesmo sobre a piscina de compromisso, né? Mas eu queria ouvir um pouquinho de vocês, queria ver quem tá a fim de fazer uma apreciação, assim, e fica à vontade. Vou talvez convidar a Paula. Oi, tô aqui. Nossa, muito bacana, muita informação, né? Vocês querem ver a rede que eu comentei antes? Eu acho mais legal, acho mais legal. Bora, bora. Eu vou mostrar então essa, acho que é melhor. Bom, é esse link que eu deixei aí no chat, é vis.sarafu.network, mas eu vou abrir para mostrar para vocês aqui. Estão conseguindo ver? Tá abrindo, abriu. Bom, aqui é a rede, né? É uma visualização 3D desses clusters. E a gente falou sobre isso no último encontro. Eu mostrei para o pessoal, né? A gente estava falando sobre as atualizações, assim, das últimas atualizações. E daí cada pontinho desse aqui é um nó dessa rede, né? Se você vier aqui, você tem a carteira da pessoa, assim, né? Então, isso aqui, esse cluster basicamente são pessoas que estão participando de uma piscina com os próprios vouchers, e essa aqui é outra comunidade, essa aqui é outra, essa aqui é outra. Daí aqui embaixo tem uma visualização, e a gente consegue ver tudo começando e se formando. Eu quero mostrar para vocês, que eu acho bem rico isso. E daí eu acho que é interessante a gente ver como, de repente, alguns clusters vão se juntando com outros, assim, né? Isso mostra a interação dos vouchers. E, basicamente, isso aqui é uma série temporal que está passando aqui, ó. Conforme vai passando o tempo, novos vouchers vão sendo criados, novas comunidades vão entrando na rede e novas interações vão acontecendo. Bom, era mais isso, assim, tipo, vai ficar assim por um tempo, ele vai ficar formando, acho que a gente pode deixar aqui no fundo enquanto a gente vai fazendo a apreciação. Aí, se quiser começar, Paula, fica à vontade. Eu achei incrível, eu acho que é uma proposta como o Vini falou, né, antes de sair, é uma questão de cultura mesmo, né? A gente entender como que a gente pode aplicar isso em comunidades locais. E é muito legal ver a rede aí, né? Porque a gente tem de vários tamanhos. Eu não sei, para mim tá diferente. Para mim as bolinhas estão maiores, eu não consegui ter essa visualização que você tem, mas depois vou dar uma olhada lá melhor na página. Mas eu acho que é uma oportunidade incrível para a gente incorporar e até para a gente entender, né? Eu acho que culturalmente tá realmente tão distante do nosso cotidiano que às vezes fica difícil de visualizar na prática, né? A gente está visualizando aqui a prática deles, mas fica difícil de visualizar na nossa prática. E acho que você colocou em um dos links aqui, que você mandou ali no chat, tem uma forma que ele explica visualmente também, né, numa cestinha, colocando os recursos de compromisso, os compromissos de recursos, né, e pegando e tirando e colocando, que é muito bacana. Então, fico muito entusiasmada com essa oportunidade de conhecimento. Mas quero ouvir mais gente, por favor. Bruno, você que está aí na Amazônia também, né? Se tiver alguma coisa, você acha que tem a ver, acho que você tem comunidades aí
numa cultura diferente também, nesse Brasilzão que a gente tem, né? Se você quiser comentar, fica à vontade. Paula, obrigado pelo lembrar aí, assim, eu estou ainda entrando muito recente, eu preciso entender, mas eu vejo muitas aplicações aqui, Paula. A gente, na verdade, sim, a dificuldade da Amazônia é realmente nessa conexão entre as comunidades, né? Que sem a tecnologia, essas conexões têm que ser físicas, né? E aí, com a tecnologia, a gente consegue trazer essa interação digital, né? Sem precisar necessariamente estar presente fisicamente, que eu acho que é o que está faltando. Então, assim, em alguns lugares, algumas comunidades isoladas, elas começaram a ter uma interação digital maior a partir do momento que elas conseguiram conexões com a internet, né? Teve aquele movimento da Starlink, algumas comunidades receberam algumas antenas da Starlink aqui na Amazônia, e isso gerou até uma modificação na própria economia daquela comunidade, né? Então, tem até cases aqui de comunidades indígenas que criaram blogueiros, né, que viraram influenciadores digitais a partir da comunidade dele lá. Ele faz um tipo de artesanato, um tipo de pintura e acaba gerando atração e até influenciando na economia local ali, né? Então, tem várias, eu vejo muitas aplicações aqui para gente. Eu acho que é uma questão que fica, o Bruno, que é até um ponto que o Vini abordou, e o Will ele traz também no vídeo, né? É como a gente tirar dessas comunidades a dependência do capital financeiro, né? Daí eu acho que a piscina de compromisso, vamos dizer, ela tem um papel que pode ser talvez relacionado mais a uma interface relacionada a serviços, né? Recursos que possam envolver serviços, se for parar para pensar, onde aquilo e talvez a produção local, né? Eu acho que tem esse potencial também, a produção local e os serviços Sim, estarem dentro dessa piscina. Mas não, eu acho sim, que a grande questão é a gente conseguir manter, por exemplo, ele cita aquela parte da colonização, né? Quando, vamos dizer, o açúcar e outras coisas, né? Que hoje a gente pode considerar que o poder dessa colonização está no capital financeiro, né? Então, esse mesmo impacto que o açúcar e outras tecnologias que os colonizadores trouxeram, né? A gente conseguir proteger essas comunidades de sofrer esse impacto cultural, né? Que o dinheiro causa hoje. Então, eu acho que esse é um ponto muito legal da gente pensar, assim, né? E só queria trazer isso. não, sim, Cauê, nesse aspecto, né, não, eu quis dizer assim também, porque o que acontece aqui muito corriqueiro, né? Existe essa troca local, né, que ela não é rastreada no mundo digital porque não existe a tecnologia ainda, né? Mas, por exemplo, existem muitas comunidades aqui, por exemplo, que tem uma comunidade que produz a macaxeira e tem outra comunidade que produz açaí. Então, os bioinsumos amazônicos, eles são, né, trocados localmente. Então, eu te dou tantos quilos de macaxeira e você me dá tantos quilos de açaí. Só que isso a gente não tem registro em lugar nenhum, né? Isso é feito hoje em dia ainda pelas comunidades, né? Existe essa necessidade ainda, dependendo da localidade e das regiões onde acontecem essas necessidades, existe essa troca local ainda, né, da própria comunidade, não ter a dependência realmente de dinheiro, né, de financeiro ali, mas de serviços e de produtos, de bioinsumos, né? Dependendo da região da Amazônia, tem um tipo de produção, né, familiar ali, agricultura familiar, né, com insumos, castanha, açaí, outros itens ali, outros insumos, e essas comunidades elas fazem essas trocas entre si, né? Só que isso hoje a gente não tem rastreabilidade nenhuma na blockchain ou no mundo digital ou em qualquer tipo de. Isso é muito feito localmente, né? E aí que eu quis dizer, Cauê, nessa questão da internet hoje, da tecnologia chegando nessas comunidades, essas comunidades elas estão fazendo a má utilização da tecnologia, né? Então, por exemplo, a gente chegando com uma abordagem muito similar, pelo que eu estou entendendo, assim,
dessa dinâmica da Web3, né, de descentralizar, né, de você ter essa autonomia da comunidade local de movimentar ali os seus vouchers e criar ali mecanismos de trocas mais padronizados, né? Então, melhora essa comunicação do que já é feito, como ele falou, né? Já é feito ancestralmente, né? Então, onde a gente ainda não tem tanta influência do capitalismo, do capital nessas comunidades locais ali muito mais, eu diria, remotas, né? Porque tem comunidades aqui na Amazônia que você não consegue chegar nem de avião, nem de carro e nem de barco. Não tem nem condições de chegar nem de barco. O cara tem que parar o barco, ainda anda não sei quantos quilômetros a pé para chegar. Assim, tem várias situações muito extremas, né? Remotamente ali de comunidades locais que precisam realmente de melhorar e trazer esses benefícios, né? Total. E é bom, a gente está aí, vamos continuar a nossa exploração. Você está convidado a chegar também nos outros espaços da Greenpeace. A gente pode separar um encontro só para a gente falar do projeto, né? Mas vamos seguir também a exploração que está acontecendo no Região Web3. Eu acho que lá a gente vai explorar de forma mais prática, assim. Então, eu acho que essa cadência é bem legal, né? E, bom, queria saber se mais alguém tem alguma coisa para falar também. Queria ouvir um pouco da Carol, queria ouvir do Gui. O Felipe tá aí com a gente também. Fica à vontade, Gui. Nossa, essa palestra, esse podcast me provocou em muitos níveis, assim. Uma coisa que eu estou pensando que existe essa crítica, uma das muitas críticas que você pode fazer ao desenvolvimento, que aproveitando também, eu fiz um comentário na última vez que a gente esteve junto, né, Cauê, do Antônio Bispo, que ele faz uma crítica etimológica a essa palavra desenvolvimento, que é desenvolver, né, portanto você deixa de estar envolvido, e ela se mostra de uma maneira muito clara nisso que o Bruno estava comentando agora, por exemplo, né, que na medida que ancestralmente essas comunidades faziam trocas, né, escambos de uma macaxeira por um açaí, por uma castanha do Pará, por o diabo que for. E quando o capital chega, quando essa economia do desenvolvimento chega, você, por um lado, talvez você cresça o PIB, né, porque você passa a monetizar isso e aí dentro do desenvolvimento fica bem na foto, mas por outro você também aliena essas pessoas dos modos que eles faziam essas trocas anteriormente, né? Então, eu fiquei pensando, assim, depois dessa palestra, desse podcast, como a gente pode, sim, oferecer, como esse paradigma, né, da Web3, pode talvez oferecer uma alternativa ao dinheiro, capital, dessas currencies fiat, né, feitas pelos bancos centrais, né, e tal, mas idealmente também a gente não alienaria essas comunidades dos seus próprios meios de fazer essas trocas, de viver essa economia de gifts, enfim. Cada caso vai ser um caso, né? Mas não é uma resposta simples, mas eu acho que talvez deva ser uma resposta, uma pergunta que a gente deva viver ela ao longo desse percurso, né? Como oferecer uma alternativa sem fazer um processo similar ao da colonização também, né? E ao invés de ser uma colonização sob a bandeira nacional da Inglaterra, sob a bandeira nacional da França, a bandeira nacional de Portugal, da Espanha, sob essas coroas, a gente acabar fazendo uma colonização dos layers one, ou até dois, sabe? A colonização do árbitro, a colonização do Ethereum, a colonização do Cardano, sei lá. A gente toma esse cuidado, né? A gente tá botando, tá energizando isso e tá querendo somar, a gente também ter pensamento crítico em relação a isso. É isso.
Total, cara, eu acho que essa que é a gente, como Green Pill, assim, a gente até causou um pouco disso, assim, porque a gente recebeu grant de uma Layer 2, e daí depois a gente recebeu de uma outra Layer 2, daí a gente recebeu da Celo, então a gente tá meio que, somos chain agnósticos, assim, e é um pouco da cultura do Rei, assim, a gente vai mais de acordo com a utilidade que isso vai ter pra gente mesmo, como grupo, né? Então, mas eu acredito que existem algumas chains aí, por exemplo, como a Celo, que merecem uma atenção especial. A Arbitrum tem todo um background já, existe uma relação, eu não sei o quão próxima, mas também não vou colocar isso como um impedimento, né? Existe toda uma comunidade já, mas acho que com a BlackRock tem a Optimus já tem também todo um ecossistema que é voltado para retrofinanciamento de public goods, né? Então, uma boa proporção das taxas que são gastas na rede, que são baixíssimas, na verdade, voltam para o próprio sistema, mas como eles são muito focados em engajamento, em número de interações, então eles promovem muito grants nesse sentido. Então, e daí isso acaba virando um financiamento retroativo para o public goods, né? Então, eu acho que é bem interessante também. A Optimus é outra rede que não dá para a gente, como você falou, né? Colonizar para uma chain, assim, mas eu acho que é legal a gente conseguir olhar diferentes nuances delas e, e usá-las como ferramentas para a gente também atingir nossos objetivos, né? Uma tecnologia, como ela se propõe a ser. E eu queria ouvir um pouco da Carol, para saber o que, uma apreciação dela, também ouvir o Felipe, que ainda não comentou. Eu estou aqui apreciando todos os comentários e essa é uma discussão que particularmente desconstrói vários modelos mentais que eu tenho, principalmente na modelagem de negócio, na forma como eu observo os desenvolvimentos em diferentes sistemas, né? Tanto nos lugares que a gente chama de impacto, quando a gente traz a Amazônia, como também dos mais tradicionais. E eu gosto muito dessa abordagem do Green Pill, quando a gente tenta sempre trazer algo aplicável para o nosso dia a dia, trazendo os conceitos, as nossas referências, o que a gente acredita, e usufruindo também das ferramentas e tecnologias disponíveis em qualquer ambiente. Eu sinto que esse é o caminho mais natural e mais saudável, sem extremos. Então, toda vez que eu sou provocada a refletir em outros tipos de economia, outros tipos de moeda, ou como eu aplico isso no meu dia a dia, eu me sinto provocada e com uma responsabilidade cada vez maior por ter esse conhecimento e como que a gente faz para aplicar e passar para frente e trazer mais pessoas, porque toda vez que a gente, que eu particularmente, né, converso com algumas pessoas sobre blockchain, sobre o que eu estou aprendendo, o que eu estou buscando aprender, com essa nova forma de pensar, né, trazendo o blockchain como uma infra que possibilite um impacto de uma forma que não era possível antes, as pessoas têm demonstrado muito interesse, então entender também como nós, né, aí com um desafio para o grupo, como que a gente consegue fazer isso para conversar com diferentes pessoas e diferentes lugares, porque a linguagem, a gente até falou isso ontem na reunião, a palavra constrói, né, então como que a gente começa a usar uma narrativa que inclui todas as pessoas em diferentes níveis, em diferentes contextos, porque às vezes falar assim, que falar assim, é importante, mas garantir que todo mundo que está no grupo entenda, sabe? Seja criando um glossário ou cuidando para que na nossa conversa a gente sempre garanta que está todo mundo entendendo a mensagem que está sendo passada. É uma provocação pessoal, inclusive, eu tenho pensado e refletido muito sobre isso, porque projetos que eu quero construir, que estão nascendo dentro de mim, vão acabar permeando diferentes grupos. Então, entender como que eu conecto esses diferentes grupos. Aí eu vejo essa telinha aqui, eu adorei essa imagem. Como que a gente cria essas pontes, sabe? Como que a gente se torna também canais e não, ao invés de criar barreiras. Não tem muito a ver com o vídeo, mas foi uma reflexão que surgiu do todo. Não, excelente. Nossa, muito legal. Eu imagino a gente formando um ecossistema. Acho que isso é uma coisa que ficou para mim assim, né? Eu já carrego essa bandeira de crescer ecossistemas
E eu vim aplicando isso só em ecossistemas naturais, né, com a minha experiência em agrofloresta, e desde que eu entrei em contato com o Rerê e com a Top 3, Pega a Visão, e com a própria Web3 em si, comecei a experienciar a Web3, assim, eu tenho como propósito, assim, né, a construção desse ecossistema brasileiro, e a gente conseguir se enxergar nesse cluster. E eu queria propor para a gente começar, então, a trazer para a nossa dinâmica da Green to Brasil, como tem rolado, assim, né, nos nossos encontros da equipe core, dos grupos de trabalho. Queria propor para a gente pensar em como que a gente pode fazer essa piscina. Eu fiquei de colocar essa proposta na quarta-feira, mas acabou o tempo do encontro. A gente também já está passando um pouco hoje, né? Mas tá de boa ainda, tá manejável, a gente ainda vai conseguir almoçar. Mas eu queria que a gente, sei lá, depois vamos metabolizar isso, digerir isso, assim, né? E pensar em como que a gente pode fazer um fork dessa dinâmica. Eu imaginei a Greenfield Brasil sendo quem pode prover, às vezes, um seeding, em cripto, ou a gente talvez conseguisse um parceiro para ficar com a cripto e a gente conseguisse fazer esse seeding sem moeda corrente, né? Seria melhor. Mas eu acho que a gente já poderia pensar nessas dinâmicas e usar uma parte do recurso para fazer um primeiro piloto com algum dos grupos. A gente já tem uma proposta lá sobre criação de conteúdo, eu acho que a gente poderia energizar um pouco isso e já poderia ser um piloto. E daí eu acho que a gente na próxima quarta a gente pode construir essa proposta, igual a gente construiu nessa quarta-feira, a gente pode construir na quarta de novo. Fechou então. Top, Cauê, Vamos ver gostei. Deixa eu só comentar aqui, Cauê. Poxa, achei Pode legal ficar à vontade. demais. Tá, eu acho que é isso mesmo. Eu sou muito dessa bandeira de botar a mão na massa, né, fazer mesmo acontecer, cara. Tanto é que a gente até brinca aqui que o lema aqui da nossa empresa é: a gente tem muito mais coragem do que juízo, né? Então, a gente faz as coisas mesmo, bota a mão na massa e também me disponho aqui a virar case aí também, ajudar, botar para rodar um projetinho, fazer alguma coisa bem prática mesmo, pegar um case Amazônia, né, aproveitar essa dimensão da Amazônia, né, do nome Amazônia no mundo inteiro também, ajudar a levar isso como um propósito de causa e também de merchandising, porque a gente precisa, né, cada vez mais adeptos aí, fazer esse movimento crescer, levar isso para outros lugares, atingir pessoas que precisam, pessoas que estão sentadas com a bunda na cadeira sem fazer nada ali, acumulando milhões desnecessariamente. Então, assim, fazer isso se torna realidade cada vez mais, né? Crescer. Então, conte comigo, Cauê, Greenpeace Brasil aí, pode ter certeza que achou um parceiro aqui na Amazônia para a gente fazer isso acontecer de verdade, tá? Legal, Bruno. Gratidão, cara. Gratidão por ter aparecido hoje, estudado com a gente. E sem dúvida vamos desenvolver esse piloto aí. Eu acho que tem uma cadência que a gente precisa seguir, que eu acho que é importante. E também, mas vamos colocar isso dentro de um plano só, talvez já na proposta, né? Na proposta que a gente vai fazer na quarta-feira. E queria ouvir o Felipe. Tá por aí, Felipe, com a gente? Tô sim. Cara, eu queria também, eu esqueci de reforçar isso, mas qualquer pergunta sobre termos e coisas que acabou ficando, fiquem à vontade também para perguntar. Beleza. Eu tô aqui refletindo, achei fantástico a ideia. Confesso que ainda preciso degustar mais, né, me aprofundar mais, estudar mais. Eu vou rever o vídeo, mas eu fiquei muito impactado. Eu morei numa aldeia indígena aqui no sul da Bahia e
eles têm dificuldade enorme de escoar a produção, enfim, várias dificuldades que é possível solucionar com essa tecnologia, que é possível, eu vejo, assim, infinitas possibilidades. Fiquei muito empolgado com o que eu vi hoje e confesso que me estimulou a estudar mais e tentar colocar isso de alguma maneira prática para essas comunidades aqui. Eu acho que, sei lá, de repente pensar em alguma coisa, um projeto piloto que possa ser implementado aqui e, de repente, ampliar isso, porque a gente tem várias comunidades, como foi falado, né, quilombolas, indígenas, enfim, de que maneira que isso pode ser colocado de maneira prática para gerar um impacto positivo para várias comunidades que a gente tem aqui no Brasil. Acho que é isso. Muito massa. Legal, Felipe. Cara, pode entrar em contato comigo ali, mandar mensagem direta mesmo, vamos trocar essa ideia. Qualquer dúvida que você tiver, ou até alguma exploração que você queira fazer em relação à comunidade que você identificar, né, que pode ser esse piloto, pode chegar junto. O ideal seria no grupo, porque daí todo mundo poderia também dar um pitaco ali. Não, Mas fica à vontade para chegar eu junto. vou. Na verdade, minha ideia é rever o vídeo, né? Colocar essas informações aí que você colocou, estudar um pouquinho mais, pensar, entender de que maneira que isso pode ser colocado na prática e interagir com o grupo mesmo, né? Sempre em grupo a gente consegue interagir melhor, às vezes todo mundo vai dando ideia, enfim, e a gente consegue pensar melhor e a coisa se configura de uma maneira legal na prática. Fechou. Aí, se você compartilhar, compartilha ali no grupo da comunidade, que eu acho que é o grupo que está aberto. Beleza. Que é o que está todos nós. Pronto, a gente vai se falando e aí a gente compartilha a informação para a comunidade toda, né? Pra gente pensar junto. É sempre melhor. Sim. Fechou. Bom, galera, acho que vamos ficando por aqui, então. Foi um prazer poder coexistir nesse momento com vocês aqui e estudar e aprender mais um pouco sobre relações, né, e interações na internet e de forma cibernética. Tô cada dia mais feliz com o trabalho que a gente vem desenvolvendo. Acho que a gente tem avançado muito e, apesar de parecer muita informação, é mais simples do que parece, assim, porque a gente está tentando trazer coisas do nosso dia a dia de forma que elas sejam cada vez mais correspondentes na rede, né? Então, acho que inclusividade, acessibilidade, distribuição são palavras que ficam, e é isso. Vamos ser todos tecedores de rede, vamos tecer o ecossistema brasileiro regenerativo. Valeu, galera. Valeu, galera. Valeu. Valeu, galera. Tamo junto. Valeu, galera. Obrigada. Até, valeu. Obrigada, pessoal. Um abraço. Valeu, pessoal. Até mais. Até mais. E para quem quiser saber mais, entra no nosso perfil do YouTube aí e entra no nosso Telegram. Valeu.